Esse é o Abraão, meu filho mais velho. Ele gosta da Jenny Remover. E do... Como é que é aquele outro mesmo maneiro? Velvet. Velvet? É. Pierce the Veil. Pierce the Veil. Teve Velvet com Pierce the Veil. Não sei, Velvet. Tá bom. É, mas tem um Velvet também, não tem? Red Velvet. Red Velvet. Mas esse é K-pop. Quando ele era nenenzinho que eu parei de fumar. Você lembra disso? Não, eu não lembro. A gente esquece das coisas. O tempo vai passando e a gente vai esquecendo. Né? A gente esquece de coisas boas e de coisas ruins. Que bom das coisas ruins. Das coisas ruins é providencial, né? Das coisas boas é bobagem. Né? Acho muito engraçado que todo momento eu tô bebendo água. Isso é bom. Mas é porque eu tô tipo. Você tá se mantendo hidratado. Só que eu olho pra o bar e eu tô bebendo água. Aí eu olho pra mim mesmo. Não, e é maneiro que dá um delay assim, então parece que a gente tá ali, cara. Né? Olha lá, ó. Haja água, hein? Eu também tenho minha garrafa d'água. Eu tenho só uma e tá acabando já. Daqui a pouco você pega mais uma, mas tem que passar com muito cuidado aí pra não desmontar o esquema. Eu tenho que encher. Abraão, me diz uma coisa. Você conhece alguém que fuma? Não. É bom que isso aqui é tudo ensaiado. Você conhece alguém que fuma? Não conheço ninguém que fuma. Ninguém que fuma? Nada? Nada. Nem cigarro de palha, nem cigarro eletrônico. Eu tenho alguns amigos que fumam maconha, mas isso aí... É outro tipo de fumo, não é o que a gente vai tratar aqui. Mas é algo que fuma. Mas tem mais gente que você conhece que fuma. Marquinhos fuma cigarro de palha. Fuma cigarro de palha. Seu tio fuma cigarro eletrônico. Por enquanto. A sua avó fuma cigarro de papel, cigarro normal. Eu já fumei muito durante muito tempo. Você fuma? Fumo todo dia. Um maço. Por dia. E deixa eu te perguntar, você fuma? Você que está aí assistindo, que parou aqui, ou que está vendo agora, enquanto está em live, ou que vai ver em algum momento, enquanto esse vídeo estiver aí. Você fuma? Você conhece alguém que fuma? Se você fuma, você já tentou parar de fumar? Você conhece alguém que tentou parar de fumar? Não. Tem mais? Algum amigo seu que você saiba? Não. Antes de eu conseguir parar de fumar, eu tentei muitas vezes. Muitas vezes. Eu lembro até, inclusive, quando alguém falava assim, você tem que parar de fumar. Eu falava, eu paro de fumar. Todo dia à noite, antes de dormir, eu paro de fumar. O problema é que no dia seguinte, eu volto a fumar de novo. Né? Todo fumante para de fumar. Pelo menos à noite, ou entre um cigarro e outro, para de fumar. À noite não dorme, exato, porque a pessoa pode dormir de dia. Pode ser diurno? Não, pode. Pode. Não. Mas eu tentei parar de fumar na época tentei usar tudo. Promessa de ano novo é campeã, né? Chiclete, adesivo, não sei se deve existir essas porcaria toda aí. Adesivo, eu lembro quando eu usava adesivo, eu tinha que botar uns 2, 3, não servia de nada. Diminuiu um pouco a vontade de fumar. Aí, ao invés de fumar o Marlboro, que era o que eu fumava, aí conseguia fumar o Free Light, que era uma porcaria. Era uma porcaria. Aí, ao invés de fumar 2 maços de Marlboro, eu fumava 4 de Free Light. É genial, né? Muito, muito inteligente. É 2 passos para trás para dar um para frente. Não, aquele é 2 para trás para 5 para trás. Entendi. Entendeu? Porque esses cigarros light a gente só fuma mais. E na verdade é porque eles têm muito aditivo, né? Porque é um negócio, né? Os caras vendem cigarro e não vão querer perder um cliente. Então os cigarros light, se realmente fossem light mesmo, a pessoa até ia acabar parando de fumar. Só que por causa da quantidade de aditivo que eles têm, a pessoa não consegue realmente parar de fumar. Uma porque o ato de fumar, ele dispara, né? Um dispara o seguinte, não é só a nicotina, não é só aquela
trocentos elementos químicos que tem lá dentro. Não é só isso. Tem uma questão de hábito também, né? De ritual, né? Do processo, né? De você pegar o maço, ver o maço, e tem uma sequência ancorada de passos que se seguem a partir daquilo de ver, imaginar, sentir o cheiro. Todos eles têm uma opção de cheiro junto ali, né? Cada um tem o seu cheiro peculiar para despertar a vontade, né? Aí tem as outras coisas associadas, você tem as partes que a gente aprende nos filmes, nas mídias todas, né? De ser uma coisa chique, bonita, né? Um momento de intimidade, né? Eu lembro quando eu estava vendo A Casa de Papel, há bastante tempo. Quanto tempo tem que a gente viu? Bastante tempo, né? 5 anos. Uma pá de tempo. Eu lembro que todo momento de intimidade era com aquela luz em penumbra e tinha sempre um maço de cigarro. Né? De intimidade, de concentração do pensamento profundo, tinha uma situação que era aquela penumbra, aquela parada de tipo assim, agora a parada ficou séria. Agora a parada ficou íntima. Os caras puxavam o cigarro. Isso tudo vai gerando âncora na gente, a gente vai aprendendo. É que nem os caras que se dizem filósofos que pegam um charutão e começam a falar. Porque isso passa um senso de importância, né? O cara fica com um talo na mão, né? Uma referência fálica, né? Passa. É verdade. É uma referência fálica. Entendeu? Engraçado como é que você fala em frente da Porque câmera. na frente da câmera tem que ser mais polida, né? A parada pública. Não, tem que ser uma. Eu tenho uma feição polida também, refinada. Eu também tenho, eu sou Isso é fragmentado. multifatorial. Não é fragmentado, é unificado. Eu tenho uma unificação de múltiplas faces. O Kevin Crumb. Não sei quem é esse indivíduo. Também não lembro ter visto esse filme. Enfim, aí o que acontece? Nesses momentos, né, se vincula, se ensina e a gente nem percebe que está aprendendo, né? Porque isso vai passando de uma maneira muito sutil. É muito assim, na hora que o consciente dá aquela relaxada, é a hora que passa a gravação. É por isso que a hipnose funciona, né? As terapias base de hipnose funcionam por causa disso. Você consegue dar uma relaxada na mente, na barreira de controle, e aí consegue migrar uma informação. Às vezes as pessoas ficam até assim, preocupadas em fazer terapia, não fazer terapia com base de hipnose, é perigoso, porque passa-se muito mito aí, né, de que a pessoa vai controlar a outra, não sei o quê. Dentro da terapia isso é uma coisa extremamente improvável. Existe alguma probabilidade? É muito pequena. Mesmo porque quando a pessoa está no estado de alerta, ela vai bloquear. A questão a gente só fica suscetível realmente a um comando, a uma indução hipnótica se a gente relaxa. E é o que acontece quando a gente fica vendo televisão, por exemplo, ou um cinema, ou um jornal, né? Relaxa, confia na fonte emissora de informação e a informação passa e acaba gravando. E aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que bole, né? Entendeu? A parada vai indo devagarinho, né? Isso é tudo construído a longo prazo, né? Então são coisas que vão dificultando o nosso, quando a gente quer mudar um hábito, né? Conseguir mudar. E parar de fumar é uma estratégia, ou pode ser encarada como uma estratégia de mudança de hábito. Embora haja todo um discurso atualmente encarando e lidando com isso através de uma perspectiva que acaba enfraquecendo a nossa capacidade de ação, de escolha, de deliberação, que é que nem aquele episódio de South Park que a gente viu que o Randy, né, ele é lá da Santa, não sei se a gente não precisa esmiuçar o episódio inteiro, mas se você se liga, né, no que eu estou falando, você deve saber exatamente qual é o episódio. Então fala só para deixar registrado como referência, porque, assim, qual é o episódio? Se você quiser, você pode até falar um pouco a respeito. Então fala só qual é o episódio. O episódio da Acho que ele tava num décimo
entre a 10ª e a 14ª. Acho que é a 14ª, que é a Maria Sangrenta. Maria Sangrenta, é. Não é recomendado para menores de 20 e alguma coisa anos, tá? Não indico que se assista a South Park, inclusive eles têm um disclaimer grande no início de todos os episódios, só que tem muitas informações muito interessantes que são distribuídas dentro de South Park, apesar de todas as coisas controversas que aparecem lá. E esse episódio em especial, assim como vários outros que fazem referência a esse tipo de assunto, indica essa ação enfraquecedora, às vezes, de alguns sistemas de crença que são distribuídos. Como, por exemplo, né, a gente assumir uma postura enfraquecedora frente a um comportamento de vício. Né? O vício ele pode ser encarado ou como uma doença, ele pode ser encarado como uma epidemia, ele pode ser encarado como um aprendizado indesejado. Eu lembro quando eu participei de um simpósio de hipnose, o primeiro simpósio internacional de hipnose que foi feito aqui no Rio de Janeiro, organizado pelo Jairo Mancilha, pelo INAP. E uma coisa que me chamou muita atenção naquele simpósio, tinha um pessoal muito fera em hipnose naquela época. Ele fez um trabalho muito bonito já. E uma coisa que eu fiquei assim, realmente me marcou muito foi o conceito de aprendizado indesejado. Né? Então, todo comportamento que a gente gera, que gera um resultado indesejado, é um aprendizado indesejado. Né? E da mesma forma, quando a gente encara um comportamento dessa maneira, a gente abre a possibilidade, se a gente aprendeu de um jeito, a gente pode aprender um outro jeito. Né? Então, muito da gente tentar parar de fumar e não conseguir é por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a maneira correta de fazer isso. Né? Então, assim, voltando para a pergunta que eu estava começando a fazer, né? Se você já tentou parar de fumar em algum momento, né? Talvez mais de uma vez, como eu mesmo na época tentei muitas e muitas e muitas e muitas vezes até eu conseguir. Eu lembro que tinha uma técnica que ele falava, não, parar de fumar. Aí parava, largava mais cigarro, largava isqueiro, largava tudo. Aí depois, 2 dias depois, a gente tinha que comprar tudo. Né? Né? Era cigarro, era isqueiro, era aquelas bobagens todas. Tá? Mas é por quê? Por causa daquilo que eu já falei em outros momentos aqui. Né? Nessas lives dessa semana e nos outros vídeos que eu também tenho postado aqui no canal e lá no YouTube também. Né? Que o cigarro, ele supre várias coisas. A gente não fuma só por causa da fumaça. A gente não fuma só para ficar fedorento. A gente não fuma só para incomodar os outros, para incomodar o vizinho, para incomodar ou intoxicar a gente ou a quem está. A gente fuma porque aquele ato ele supre com outras necessidades que a gente tem. Que em alguns momentos a gente está consciente delas e na maioria deles a gente não faz nem ideia. Né? Só que a gente, enquanto fumante, né, quando a gente fuma, a gente acaba desenvolvendo muita consciência do motivo que faz a gente fumar. Né? E acaba muitas vezes tendo isso presente. E às vezes a gente, por saber disso, às vezes a gente já sabe que não vai conseguir parar, porque a gente já sabe o que o cigarro, qual é a mola principal que o cigarro resolve pra gente. Então, para conseguir parar, como eu comentei já, principalmente nas 2 lives dessa semana, a gente precisa substituir, arrumar uma nova maneira de suprir essa necessidade que o cigarro está suprindo. E como eu comentei na live de segunda, o cigarro supre com uma gama muito grande de necessidades que a gente tem. Como ainda agora que a gente comentou, deu o exemplo lá do filme da Casa de Papel, né? A questão de intimidade, momentos de intimidade, de concentração, de introspecção. Né? O da pessoa que eu conversei ontem também, que era o quê? Que ela não conseguia se imaginar sem fumar. Por quê? Porque o cigarro para ela, dentre as outras coisas todas, era um momento dela com ela mesma.
o momento de pausa, dela poder parar. Não, agora esse é o meu momento. Tem um combinado com as filhas, com as outras pessoas que trabalham. Não, no momento de pausa do cigarro, é o momento dela com ela, ninguém interfere. E ela pode ter esse momento dela com ela mesma. Né? Então, isso tem como a gente mudar, tem como corrigir? Tem. Né? Qual é uma dica? É você se permitir poder parar. Isso é uma parte. Né? Porque às vezes isso vai acontecer com uma pessoa, como eu comentei ontem, extremamente atarefada. Uma pessoa que está extremamente assoberbada de atribuições, de obrigações, onde ela não tem permissão para parar, nem por um instante, para ela se ter o tempo dela com ela mesma, para se reconectar. Ela não pode. Ela só pode parar se ela estiver fazendo alguma coisa. Parar por parar, para simplesmente pegar e ficar e respirar uns 5 minutos, que geralmente é o tempo do cigarro, 3 a 5 minutos, você fumar com calma, né? Não, vai precisar dar uma pausa. Vou parar, vou me conectar e prestar atenção na minha respiração. Não, a pessoa não tem essa permissão. Aliás, hoje em dia ninguém tem essa permissão, né? Quem é que tem permissão de a cada 15, 20 minutos parar e se conectar com ela mesma, consigo mesmo, e prestar atenção na sua respiração? Eu, durante muitos anos, fiz parte de um grupo onde a gente tinha uma das instruções, era a consciência da respiração. Então, como que você vai ter, né, autorização e permissão dentro da nossa vida cotidiana, né, que é altamente sofisticada e acelerada e que a gente não tem permissão para nada a não ser estar ocupado, para fazer uma pausa e se conectar com a sua respiração? Prestar atenção em como você está respirando, em como você realmente está se sentindo. Né? Isso tem a ver com permissão interna. Né? Em como que você faz isso, o que você pode e o que você não pode. Né? A gente, hoje em dia, a gente não pode. A gente tem que estar toda hora ocupado. Né? É uma obrigação tácita, ela não é dita, ninguém fala nada para ninguém. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas tem um aparelho de telefone, tem computador, tem essas porcarias, que é muito bom quando a gente usa com um propósito específico. Mas se a gente dá mole, isso engole a gente. Né? Engole no que sentido? É muita demanda de atenção e a gente vai embora. O nosso tempo vai escorrendo, vai sendo consumido por essa infinidade de chamadas de atenção. Né? E, além disso, a gente tem uma infinidade de coisas que tem que dar conta. Né? E para quem tem filhos, você tem os filhos, você tem que cuidar das crianças, tem que botar comida em casa, as contas para pagar, quem tem empresa fica aí igual, louco, enlouquecido, tendo que cuidar da empresa, tem tudo mais que todo mundo tem, né? Tem que cuidar da empresa, as responsabilidades todas. Né? E qual é o tempo que se tem disponível para se poder prestar atenção na respiração? Não tem. Agora, se você tem tempo para poder parar e fumar um cigarro, naquele momento, querendo ou não, você minimamente presta um mínimo de atenção na sua respiração. Então tem um ganho positivo. Né? É aquilo que eu comentei já. Nenhum comportamento, todo comportamento, ele supre uma intenção positiva. Né? E nenhum comportamento é totalmente desprovido de cumprir com uma intenção positiva. Né? Tudo tem alguma aplicação útil. E para a gente poder realmente vencer o hábito do cigarro, a gente não vence, a gente substitui. Né? A gente tem que sair da perspectiva de luta para uma perspectiva de troca, de ajuste, de mudar uma maneira de conseguir um resultado por outra ou outras maneiras de conseguir um resultado. Né? Parar de gerar uma maneira de suprir um resultado que gera uma porção de problemas para a gente a curto, médio e longo prazo, principalmente a médio e longo prazo, por outras maneiras que vão dar para a gente resultados mais positivos a curto prazo,
Se a gente para de fumar, nas primeiras horas o corpo já funciona diferente. Na primeira semana já muda um mundo de coisa. No primeiro mês, outro mundo. E, pô, no primeiro, segundo, terceiro ano, nossa senhora, é muito ganho que você vai ter. Né? Então, é o oposto. Né? Claro, a gente precisa substituir por coisas que vão também ser positivas. Não adianta, como eu comentei ontem, trocar o cigarro, né, de papel, de fumaça de tradicional, pelo cigarro eletrônico, que é totalmente base petróleo. Né? Você vai estar trocando 6 por uma dúzia, não é nem por meia dúzia, não é nem uma troca equivalente. Né? Uma troca que ainda acaba sendo pior. Né? Eu não vou estar entrando muito nessa querela aqui nesse momento, mas mais à frente a gente vai estar conversando sobre isso de uma maneira mais específica. Só que o cigarro eletrônico, ele é muito pior, é muito mais danoso para o nosso organismo do que o cigarro tradicional. Né? Quanto mais sofisticado, pior ele vai sendo. Tem milhões de coisas ali envolvidas, é tudo tóxico de cima a baixo. Né? Então, assim, parar de fumar implica necessariamente em conseguir suprir as necessidades do cigarro através de outras maneiras. Né? E ao longo dessa minha jornada de praticamente 15 anos, né, filho? Que eu consegui realmente me livrar do cigarro, eu fui errando nas maneiras de substituir e fui aprendendo várias outras coisas. Né? Isso tudo eu resumo e disponibilizo para as pessoas que quiserem estar seguindo as coisas que eu proponho, tanto nas lives quanto nos treinamentos que eu estou oferecendo. Né? Baseado em quê? Baseado na minha experiência pessoal. Eu comecei a estudar esses conteúdos assim de transformação humana desde os meus... Cara, pequeno. A gente era criança quando fez os primeiros cursos assim. Tá? Porque a gente é estrangeiro, a gente veio para o Brasil. Eu cheguei aqui com 1 ano de idade. Né? O meu irmão nasceu logo depois que a gente chegou aqui, 5 anos depois do meu outro irmão. Então, dentro desse contexto de estrangeiros, a gente sempre foi buscando, meus pais, meu pai, minha mãe, sempre foram buscando formas de a gente lidar com as problemáticas que a gente tinha. Né? Então, eu lembro que a gente fez, eu e meu irmão fizemos assim, o primeiro curso que teve de controle mental para crianças na Ilha do Governador, que era onde a gente morava. Né? E uns anos depois, a gente fez um curso com o Lauro Trevisan, no Hotel Glória. E depois, não sei o que, de Frei Albino. E depois, a gente foi sempre ligado nessas coisas. Tem uma jornada, uma trajetória muito longa, né? Aprendendo e experimentando uma jornada de aprendizados transformacionais. Né? Que, no caso específico de parar de fumar, isso veio tudo culminando e sendo aplicado para isso. Né? Então, de onde é que saiu o que eu ensino? Né, o que eu ofereço. Na verdade, eu não estou meramente ensinando, eu estou compartilhando a minha jornada. E estou disponibilizando tudo que eu tenho aprendido. Se você for perceber, desde que eu tinha meus 6, 7 anos até agora, que eu vou fazer 51. Né? Isso tudo está condensado dentro de uma estratégia direcionada a ajudar as pessoas a conseguir parar de fumar. E a desenvolver hábitos mais saudáveis. Né? Porque aí, depois de parar de fumar, é importante também desenvolver hábitos alimentares, hábitos de atividade física, hábitos de reforço de mindset. Né? Tudo isso você vai reforçando, estruturando para poder se tornar um indivíduo cada vez mais saudável, cada vez mais pleno, mais consciente e, esperançosamente, mais calmo e tranquilo. Né? Porque por mais que eu não seja a pessoa mais calma e tranquila do universo, eu sou mais calmo hoje do que eu era há 2 anos atrás. E mais ainda do que eu era há 5 anos atrás. E mais ainda do que há 10 ou 15. Não é verdade? Não. Era mais há 2 é mais do que há 15. É 5. Né? Então, assim, é uma jornada. Né? Não tem nada que seja milagroso. Existem coisas práticas específicas que podem ser feitas.
certo? Então, assim, se você já tentou parar de fumar, né, talvez mais de uma vez, talvez com chiclete, com redução, ou fazer aquela história de começar cada dia um pouquinho mais tarde, né? Você marca, ah, começa, acordo. Agora, hoje em dia eu acordo cedo, mas quando na época eu fumava, acordava no mínimo 5h30, 6 horas. Pronto, 5h30, 6 horas, no primeiro café já tinha um cigarro. Ah, então, ao invés de acender o primeiro cigarro às 5h30, 6 horas, vou esticar 1 hora para frente. Então, eu vou segurar 1 hora e no dia seguinte 1 hora para frente. Isso, teoricamente, tenderia a ajudar. Isso pode ir te treinando, mas não vai resolver, né? Talvez você já tenha tentado tanto que você possa sentir mal, achar que você não vai conseguir. Ah, já tentei tanto que não vou conseguir nunca mais, né? Talvez o que possa te fazer querer parar de fumar seja medo, culpa, vergonha, né? Você se sentir talvez constrangido em alguns ambientes, né? Mas e aí você tenta, para e, como eu falei, depois você acaba voltando de novo, tá? Então, assim, como eu falei, eu já passei por isso. Eu sei como isso é. E eu expliquei isso aqui assim agora. Eu sei como é isso, né? Eu sei como é estar nesse lugar, né? Porque, assim, eu fumei durante muito tempo, né? E eu consegui parar, não foi simplesmente do jeito como se diz aí que se vai parar, né? Então, assim, quando a gente falha em conseguir uma coisa, é porque a gente está tentando, mas não achou ainda a maneira certa de fazer, né? E uma das maneiras que mais facilita para a gente aprender isso é observando ou estando junto de pessoas que tenham conseguido, certo? Então, assim, a verdade é que você não fuma por prazer, você fuma por uma necessidade emocional, né? O cigarro acaba se transformando, para muita gente, numa bengala emocional, né? É uma pausa, é um alívio, é um amigo silencioso no meio do caos, não é? É uma maneira de você se concentrar, mas a gente sabe que esse amigo, na verdade, ele está te sabotando, né? Ele te apoia de um lado, mas na verdade ele está te cravando umas facadas nas costas, no pulmão, no rim, na garganta, né? Eu lembro quando era garoto, eu conheci um senhor, era o Seu Coelho, que ele tinha tido. Teve uma época que tinha muita gente que tinha isso. Ele teve que fazer aquela cirurgia, teve câncer de garganta, né? Então ele teve que tirar aqui assim uma parte da garganta, e para ele falar aqui ficava um paninho tampando, porque era aberta a garganta dele, tocava um paninho. E para ele falar, ele tinha que usar um aparelhinho. E quando ele falava, Sim. aquela vibração saía aquela voz. Entendeu? Né? Tinha uma época que isso foi muito comum, né? Tá? Então, assim, o cigarro, ele te ajuda de um lado, mas ele tá te dando um monte de facada, né? Aquele amigo traíra, né? Que te apoia de um lado, mas te dá aquela facada nas costas pelo outro, né? E assim, por que é tão difícil então parar de fumar, né? A gente sabe que faz mal, tá escrito na embalagem, né? Tem ali um acordo, né? Aquilo não é para ninguém parar de fumar. Aquilo é um disclaimer, né, da indústria dizendo, não, tá avisado, né? A pessoa está usando por conta e risco dela. Eu estou dizendo que faz mal, então por que vende? Ah, eu vendo para poder abastecer o vício dos pobres coitados, né? Eu sou bom, eu sou um cara maneiro. Eu te mato, mas eu só te mato porque você está pedindo para eu te matar. Não é uma coisa honrosa, né? É um samurai, né? É uma coisa muito honrosa. Tá pedindo para eu te matar, então olha, eu sou tão legal que eu vou te matar devagarinho. Isso não faz muito sentido, né? Mas o sentido não é, como eu falei ontem, não é pela nossa mente linguística que acerta isso.
é justamente essa programaçãozinha que vai entrando, como por exemplo no que eu citei da Casa de Papel lá, naquele momentozinho, é naquela parada do cara que tá lá, né, a moça bonita, né, de vestido vermelho, puxa um cigarro para fumar, charmosa, sensual. Essas informações vão entrando, isso era muito comum antigamente, e ainda é hoje em dia, né, porque teve um momento em que essas propagandas foram proibidas e depois simplesmente se foram desproibidas, né, assim, propagandas não diretas, mas dentro de filmes. Teve uma época que, pelo menos aqui no Brasil, isso era proibido. E os filmes, quando entravam aqui, tinham essas cenas censuradas. Mas depois, com o advento da internet, dos streamings todos, isso simplesmente sumiu. Né? Claro que é tudo para o nosso bem comum e poder consumir um conteúdo cultural de mais alto nível e padrão. E para quem não entendeu, eu estou sendo irônico nesse momento. Né? Então, assim, por que parar de fumar? Né? Parar de fumar não é sobre informação. E ele pode ser, em muitos casos, sobre identidade. Isso é uma coisa interessante. Porque, assim, por exemplo, uma maneira, né, que o AA conseguiu ter grande êxito em ajudar as pessoas em parar de beber é porque ele utilizou o conceito de identidade. O cara, né, quando bebe e bebe rotineiramente, ele é taxado logo de cara como um alcoólatra. Beleza. Não estou indo contra nada de AA nem de nada disso. Eu estou indicando uma situação e como se apresenta isso e como isso pode ser utilizado também para a gente conseguir ajudar a parar de fumar. Quando a pessoa se identifica como alcoólatra, ela sabe que ela não pode dar nenhum gole no álcool. Por quê? Porque já existe, e é cientificamente comprovado, que o álcool ele vai disparar, sim. Sim, porque não vamos entrar nessa querela de discussão filosófica científica, porque isso dá muito pano para manga. Porque uma das minhas grandes decepções na faculdade foi quando eu descobri que a validação da verdade científica ela não se dá por uma validação real. A validação da verdade científica ela se dá por um embate dentro da comunidade acadêmica na apresentação social da justificativa de uma verdade. Tá? Isso é outra parada, entendeu? Que é muito mais complicada para a gente, de repente, estar discutindo dentro desse ambiente. Isso pode ser, assim, para um outro ambiente, a gente pegar e discutir sobre validação, né, sobre teoria do conhecimento, epistemologia, que é um assunto que sempre adorei na faculdade. Tá? Meu campo, meus dois principais campos de estudos, de atuação e de gosto na faculdade sempre foram a filosofia antiga, grega, principalmente a pré-socrática, e epistemologia e teoria do conhecimento, que é o que vai estudar os limites da possibilidade de conhecimento humano. O que a gente pode conhecer, como a gente conhece e qual a validade real desse conhecimento. Então, a produção de conhecimento, ela não é isso que hoje em dia se diz que é, onde se transformou a ciência num deus, um oráculo onisciente em que ele pega e promulga uma verdade científica. Isso é um absurdo, isso é uma falácia. Tá? Isso é um silogismo, isso é só um instrumento de controle social e mais nada. É simples, tá? Não tem essa. Porque a ciência ela não é um ente, ela é um diálogo. A ciência é algo que se constrói, é algo que vários indivíduos vão produzindo e vão trocando e vai se construindo e as verdades vão sendo construídas e rebatidas e a coisa vai evoluindo. Isso é um método científico, é uma evolução de produção de conhecimento. A ciência não diz uma verdade, porque não existe uma verdade comprovada cientificamente. Existem quase que infinitas verdades, infinitas teorias que justificam fatos idênticos. Depende tudo das premissas, das metodologias específicas e das técnicas e enfoques que cada uma vai estar usando. Entendeu? Então, por isso, verdade científica, entre aspas. Né? Porque aquilo que é distribuído publicamente, socialmente, como uma verdade científica é uma perspectiva. É uma teoria que ganhou dentro de um embate. Não é uma
verdade absoluta. A ciência busca um absolutismo de produção de conhecimento, mas isso está muito além dos limites da possibilidade do que ela consegue realmente realizar. Tá? Então, por isso que, entre aspas, a verdade apresentada. Né? Então, assim, para a gente conseguir, né, voltando à questão da identidade do AA, o AA pega, né, e consegue excelentes resultados com isso. O que a gente faz? Identifica o indivíduo como um alcoólatra. Beleza, sou alcoólatra. Então, se eu me identifico como alcoólatra, como o Randy lá no episódio da Santa o quê? Qual o nome? Maria Sangrenta, né? Ele se identifica como alcoólatra. Então, enquanto identidade de indivíduo como alcoólatra, né, se o indivíduo der um gole no álcool, ele vai puxar cada vez mais. E isso tem um fundo de verdade. Realmente pode acontecer. Tem pessoas que são realmente muito mais suscetíveis, tá, a isso. E que se você pega e inicia, ela vai embora. Né? Uma das coisas que me fez parar de beber foi quando eu tomei consciência de que bebia, eu não tomava uma cerveja. Eu realmente ia pegar, ia beber, começava a beber uma, depois outra. Né? Na idade desse menino, quando a gente saía para beber, eu, Leandro, não, mas a opção de gente que andava, a gente não parava para beber uma cerveja. Era pelo menos uma caixa. E era uma caixa de engradado de garrafa de 600, né, de vidro, que ficava do lado da mesa. Pelo menos uma caixa dessa. Não era um pack de meia dúzia de latinha, de metade da quantidade. Né? Então, assim, me treinei a fazer isso. E fiquei bom. A gente fica bom no que treina. Quanto mais a gente faz uma coisa, melhor a gente fica em conseguir fazer aquela coisa. Né? Só que, depois de muitos anos, eu percebi que isso não estava legal. Né? Então, eu decidi parar de beber. Ah, você não bebe nada? Não, no momento não bebo nada. Por quê? Porque eu não me dá aquilo que eu quero para mim. Eu não sei se em algum momento me deu. Na verdade, lá atrás, quando eu bebia, né, a gente, moleque, bebia por diversão, por entrosamento, por não sei o quê. Né? Era a maneira que a gente tinha para fazer isso. Ah, teriam outras maneiras que poderia ser? Sim, teriam, mas era isso que a gente fazia na época. Né? Hoje em dia, se a gente se senta para fazer alguma coisa, a gente faz outra coisa. Faz um churrasco, a gente conversa. Né? Eu levo minha água, bebo água. Hoje em dia, praticamente, eu bebo só água. Né? Água, café, suco de limão, vinagrezinho de maçã. Né? Mas por quê? Porque hoje em dia eu tenho outros referenciais, hoje em dia eu tenho outras perspectivas. Mas voltando à parada da identidade do AA, quando a pessoa se identifica como alcoólatra e ela parte da premissa que ela realmente deve parar de beber, porque se ela der um gole, ela vai emburacar e vai indo, pronto, essa estratégia funciona. Ela funciona. Tá? Existem outras estratégias? Sim, claro, mas essa funciona. Por quê? Porque eles identificaram uma forma que quando você segue os passos direitinho, vai dar certo. Tá? Pode se criticar, pode se falar uma opção de coisa? Pode. Não tira o êxito da técnica que eles aplicam. Ah, está ultrapassado. Cara, ultrapassado não existe. O que existe é o que funciona e o que não funciona. Se uma técnica funciona, ótimo. Continua. Se ela deixou de funcionar, eu vou te contar uma história. Uma técnica que funciona, ela não deixa de funcionar. O que pode parar de funcionar é se outros elementos vão entrando em consideração. No jogo, né, no tabuleiro. Se você tem um jogo, né, de tabuleiro com as mesmas peças, a parada sempre vai funcionar. São as mesmas peças, as mesmas regras, é tudo igual. Agora, se entram peças diferentes, aí precisa ter um ajuste para se poder conseguir o resultado final desejado. Tá? Então, assim, se a gente pega e transpõe para a gente enquanto a questão da identidade, a gente também pode utilizar o mesmo conceito base do AA, que é o que? A identidade. Ah, eu sou um fumante. Se eu fumar um cigarro, eu vou querer fumar mais. Tá, você vai querer fumar mais, não é simplesmente porque você é um fumante.
Você vai fumar mais, porque tem toda uma sequência de gatilhos ali, ó, que estão associados, que vão fazer você dar aquela sequência. Se você quiser se identificar como um fumante, ok. Eu, particularmente, tá, vou te indicar que você comece, se você se identifica como um fumante, a começar a vislumbrar a ideia de ser uma pessoa totalmente plena e livre do cigarro. Tá? Então, eu até te convido nesse instante, assim como a gente fez anteontem, que você faça uma pequena pausa. E imagine-se daqui a um mês livre do cigarro. Como seria isso? Como você acordaria daqui a um mês se você tivesse há um mês livre do cigarro? Como seria isso? Como você se sentiria? Como você se sentiria com você mesmo? Que tipo de coisa, o que você falaria para você mesmo? O que outras pessoas falariam para você? O que você poderia fazer que um mês antes você não conseguia? Quando você pega a sua roupa, qual é o cheiro que ela tem? Qual é o gosto que a comida passa a ter? Então, se você consegue cada vez mais desenvolver essa ideia nova de você sobre você mesmo e manter isso cada vez mais firme, mais possível passa a ser para você conseguir chegar lá. Não como uma ilusão, mas como um ponto de chegada. Tá? Então, assim, se você se identifica hoje como uma pessoa fumante, um dos primeiros passos vai ser você conseguir se identificar como aquele indivíduo que está lá na frente. Porque na verdade, você não é nem um fumante, nem um não fumante. Você é quem está por trás, você é quem vive a experiência de fumar e tem a possibilidade de viver a experiência de não fumar. Certo? Mas pode, se você quiser, não, eu sou um fumante, quero me transformar num não fumante. Beleza. Né? Eu desenvolvi o termo de ex-fumante faixa preta. Por quê? Porque quando, há muitos anos atrás, me falaram que, numa conversa entre fumantes e bebedores, né? A gente estava bebendo, fumando, conversando, e um amigo falou: eu tenho um amigo que é da Souza Cruz, ele falou, sabe quanto tempo que a Souza Cruz leva? Eu não sei se isso é verdade, tá? Ele me contou na época, eu tomei isso como um parâmetro. Que a Souza Cruz leva para considerar uma pessoa como ex-fumante? Eu falei: não, quanto é? Ele só considera uma pessoa como ex-fumante se a pessoa ficar pelo menos 10 anos sem botar um cigarro na boca. Antes desse período, a pessoa pode ter parado de fumar, a chance dela voltar é muito grande. Depois pode voltar também, mas a chance é irrisória. Eu conheço eu tenho um amigo que voltou, ficou 10 anos sem fumar e voltou. Como eu comentei outro dia. Tá? Mas ele voltou por quê? Porque tinha um elemento que ele não ajustou sobre aquilo que o cigarro supria. Então, quando a mãe dele faleceu, ele voltou a fumar. Era um elemento. Aí ele voltou. Voltou a fumar, voltou a beber, descacetou todo de novo. Tá? Então, assim, a questão da identidade, de você se identificar ou não, pode te ajudar e pode também te atrapalhar. Certo? Então, é importante você pegar e identificar assim, o que te impede hoje de conseguir parar de fumar de vez? Pega aí, anota no telefone, anota no papelzinho, ou simplesmente pensa de maneira clara na sua mente. O que te impede? Eu não consigo parar de fumar porque eu acho que eu não consigo. Tá? Isso pode ser simplesmente você se identificar como uma pessoa fumante. Ou simplesmente você ter a noção, como a amiga que eu falei ontem, de que ela não consegue se imaginar sem fumar. Por quê?
Porque fumar é justamente o que dá permissão para ela ter o tempo dela de parar. É a válvula de escape dela. Né? É que nem tudo aquilo que a gente está, assim, muito viciado. Se a gente falar, a gente precisa parar de fumar. Ah, eu não consigo, não sei como. Ah, você tem que parar de beber. Ah, não é impossível, não consigo imaginar sem a bebida. Ah, você tem que parar. Ah, quero ter uma vida mais saudável. A pessoa já não fuma, já não bebe. Ah, eu quero ter uma vida mais saudável. Ah, tá bom, então você tem que parar de comer trigo. Ah, impossível, como é que eu vou parar de comer trigo? O que, que eu vou comer? Né? Todas essas coisas que, assim, algumas a gente tem consciência de que fazem mal, outras a gente acha que não são nada, né? Para a maioria das pessoas hoje em dia ainda, comer trigo é uma coisa trivial, uma coisa altamente desejável, louvável e faz muito bem, porque inclusive até na Santa Ceia tinha pão, é outra parada, não tem nem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas assim, tem coisas que fazem mal pra gente acha que faz bem. Tem coisas que fazem mal, a gente não, nem acha nem que sim, nem que não. E tem coisas que fazem mal, a gente sabe que faz mal. Por que a gente não para? Com pelo menos as que a gente sabe que faz mal. O que te impede agora de conseguir parar de fumar? Né? Anota isso. Para quê? Para você ter a consciência. Porque como eu já comentei na live de anteontem, a consciência é a nossa chave para a mudança deliberada. O que é uma mudança deliberada? É a mudança que a gente escolhe. Né? Porque tem coisas que a gente vai mudando na vida que a vida vai jogando a gente de um lado para o outro e vamos mudando. É uma forma. Né? A teoria evolutiva de Darwin, ela propõe isso. Né? A vida vai pressionando a existência e a existência vai dando um jeito de lidar com as transformações e vai, então, gerando mudança. Só que nessa proposta, as mudanças são muito longas. Né? O período transformacional é muito longo. Né? Porque você vai tendo que ter uma alteração dentro da codificação biológica. E essa alteração, a nível biológica, né, a nível cromossomial e essas paradas lá dentro, isso demora muito tempo para acontecer. Assim, muito tempo dentro da nossa escala de tempo, né? De repente, dentro de uma outra perspectiva evolutiva, isso não é nada. Mas na nossa escala de tempo, que é limitada ou à nossa existência, ou à existência de uma geração, não sei o quê, mas de uma forma mais básica, a nossa existência pessoal, isso é uma escala de tempo que a gente tem. Né? O que demora ou não é a nossa referência pessoal dentro do tempo que a gente tem de vida, que a gente já viveu e que a gente acha que vai viver. Né? Eu pego, às vezes, converso com as minhas filhas e falo, não, mas isso tem pouco tempo, tem uns 2, 3 anos. 2, 3 anos? Não, isso tem muito tempo. 3 anos? Nossa, isso é muito tempo. Claro, pô, se ela tem 7 anos, 3 anos é praticamente metade da vida dela. Né? Então, a escala de tempo é referencial a alguma perspectiva. Então, assim, dentro de uma perspectiva, de uma escala de tempo, de uma era, a alteração, né, dentro do genoma de uma espécie para gerar uma mudança pode ser pequena. Mas se a gente, enquanto indivíduo, for esperar uma alteração de uma era inteira para gerar uma alteração que a gente precisa na nossa vida agora, isso é uma escala muito longa. Então, só que nós, enquanto seres humanos, gasta água, por favor. A gente tem a possibilidade, né? A gente tem a dádiva da nossa mente consciente. E através da nossa mente consciente, a gente tem a possibilidade de influenciar a nossa mente inconsciente. Que é na nossa mente inconsciente que fica registrado todos os nossos padrões comportamentais. Sejam instintivos, sejam esses padrões todos que a gente faz, inclusive o comportamento de fumar, ou de beber, ou de comer, ou de qualquer outra coisa que a gente faça. Então, se a gente toma a consciência, a tomada de consciência por si só não gera mudança. Mas a tomada de consciência, ela pode ser o ponto a partir do qual a gente vai conseguir começar uma jornada de transformação. E se a gente tem a oportunidade de, ao tomar consciência de uma situação ou de um problema,
conseguir as ferramentas necessárias para gerar e promover a mudança, essa mudança fica mais viável, fica mais possível. Quer dizer que ela é 100% chance de êxito? Não, não quer dizer. Por quê? Porque são vários fatores. Só que tem coisas que podem aumentar a chance de êxito. Para mudança deliberada, ou seja, base de escolha, tomada de consciência, primeiro ponto. 2, ter acesso ao conjunto de técnicas e ferramentas que possibilitem, ajudem e amparem nessa mudança. 3, ter alguém que possa te ajudar a trilhar e aplicar as técnicas. Por quê? A falta de qualquer um desses elementos simplesmente potencializa em se retardar mais o processo. Quanto maior o seu grau de consciência, maior a sua urgência e a sua necessidade para gerar a mudança. Quanto mais você está consciente que precisa da mudança e mais ferramentas adequadas você tem, maior é a sua chance de êxito. Mas se você não souber usar as ferramentas, tê-las pode até te atrapalhar. Como é que você resolve isso? Tendo alguém que possa te indicar o uso e como fazer. Eu posso aprender tudo sozinho? Pode. Eu fiz isso. Como eu te contei, eu comecei a estudar essas paradas quando eu tinha a idade das minhas filhas mais novas. E agora eu tenho 51. Né? A gente tem 45 anos ali. Para ter reunido dentro desse momento. Né? Então, assim, se você tiver 45, 50 anos a mais para aplicar nisso, ótimo. Mete bala, vai fundo. Mas hoje em dia é tudo muito mais rápido. Tem o chat GPT, tem as IA toda. Show de bola. Eu uso muito o chat GPT. É sempre chance de êxito? O que às vezes eu faço aqui com o chat GPT? Igual que eu converso, eu lido, eu interajo muito. Às vezes é fenomenal, mas às vezes é desgraça. Entendeu? Isso tem a ver com outra coisa, que é o quê? Primeiro, você tem que saber fazer pergunta. Segundo, você tem que conhecer minimamente sobre aquilo que você está perguntando. Porque senão, você está lascado na mão dessa CIA toda. Enche, mas cuidado na hora de passar aqui. Tá? Então, assim, né? Voltando para a nossa... Cuidado na hora de passar aí. Olha os cabos aí. Filho. Ô, menino. O que tá fazendo aí, cara? Ixi, mano. Cuidado aí, mano. Gigante atômico. Maior que eu. Vai fazer 16 anos mês que vem. Meu Deus. Tá? Então, assim, voltando. Ter clareza de onde você está agora, aonde você quer chegar. Identificar as ferramentas, o caminho e, fundamentalmente, aumentar a sua chance de êxito, ter alguém que possa estar te ajudando a chegar lá. Certo? Tá? Então, nesse momento agora, é importante você ter essa tomada de consciência. Quantos cigarros você fuma agora? Tá? Quando você fuma, o que acontece com você? Como é que você se sente depois de fumar? Você fica felizão? Felizona? Fica satisfeito? Né? Porque mais uma vez você quebrou com você mesmo. Né? Um dos problemas de fumar é que quando você quer parar, toda vez que você fuma, você se enfraquece mais. Né? Por quê? Porque você sabe que você não devia. A maior parte das vezes, você já vai com culpa. Né? Isso já vai te quebrando. Potencializa o dano que ele está gerando. Né? Essa culpa, ele deixa a parada ainda pior ainda. Então vou chutar o pau da barraca, vou fazer tudo sem culpa, sem nada. Não vai ajudar. Porque a culpa, ela pode ser útil desde o momento
ela pode ser útil desde o momento em que ela te impulsione no processo de mudança. Se a culpa só te deixa ali em cima dela, ela não tem validade, ela não serve. No meu entendimento, tá? Por que ela não serve? Porque ela vai te enfraquecer. Ela só vai te deixar cada vez mais para baixo. A culpa ela pode ser muito útil se ela servir para fomentar o que você está fazendo. A mudança, que é o que importa. A correção, a alteração do aprendizado indesejado. Certo? Então, na verdade, uma vez eu aprendi com um cara que era um terapeuta fenomenal. Eu escutei ele conversando, explicando como que ele aplicava uma técnica para ajudar as pessoas, lidando com pessoas que faziam uso de drogas, né, mais pesadas. Não o cigarro, que é uma droga muito leve, mas com alucinógenos, essas coisas. Então, ele estava falando que uma das coisas que ele fazia era pegar dentro da estratégia, né, interna que a pessoa usava, né, a pessoa tinha geralmente, uma sequência simplificando a parada, a pessoa tinha o desejo, usava, e depois ela tinha a depressão, e depois ela sentia a culpa. O que ele fazia na estratégia dele? Ele trazia a culpa para o início. Então, o que acontecia? Minhas lindas, cuidado aí com os cabos, tá? O que acontecia? Quando ele trazia a culpa, que dentro da estratégia habitual estava no final, para o início do processo, a pessoa sentia vontade e a culpa. Então, pela culpa estar posicionada nesse ponto, a pessoa já não usava. Tá entendendo? Então, a culpa sendo usada dessa forma, ela fica ótima. Tá? Agora, se a culpa tiver depois, não adianta de nada. Por quê? Porque depois de já ter feito a bobagem, acabou, já era. A ideia está em quem? Você trazer a culpa para antes. Se você traz e posiciona a culpa antes de fazer a ação, aí a culpa tem uma função positiva. Se a culpa estiver depois de tudo, não serve para nada. Como é que você faz essa mudança? Isso aqui você faz aplicando a técnica correta. Vou tentar sozinho. Beleza, tenta. Pode ser que você consiga. Pode ser que não. Não custa tentar. Tenta. Não? Então, assim, quantas promessas você já fez e já quebrou? Quantas mais você vai querer fazer? Quantas vezes mais você vai se permitir falhar com você mesmo? Quanto vale parar de fumar para você? Quanto você gasta com cigarro por mês? Quanto você gasta? Me traz água aí, filho, por favor. Obrigado. Quanto você gasta diretamente com cigarro por ano? Na época em que eu fumava, eu tinha pelo menos umas 3 inflamações de garganta ao longo do ano. Pelo menos. 3 inflamações de garganta, 1 ou 2 pneumonias ao longo do ano. Tá? Sim. Pelo menos. Pelo menos. Fora a sinusite. Pelo menos também mais umas 2 sinusites por ano. Quanto que isso dá de transtorno físico, emocional, custo financeiro, ida a médico, perda de tempo operacional, perda de disposição? Quanto que isso custa? Quanto vale se você conseguir parar de fumar só com isso? Né? Quanto que você economiza em um ano? Quanto você vai economizar ao longo de alguns anos? Quanto você vai economizar em 10 anos? Quanto vale isso para você? Quanto que você economizaria em 10 anos em cigarro, os isqueiros, os acendedores? Na época eu usava o Zippo, né? Então tem todo um custo envolvido. Né? Então, quanto que você economiza de cigarro, de isqueiro, de idas a médico, de tempo sem trabalhar?
de medicamentos, de inconvenientes com pessoas que hoje em dia exigem que não se fume. Quanto que isso vale em termos financeiros, em termos de tempo? Obrigado, meu amor. É aguinha mesmo. Obrigado, Lindão. Quer vir pra cá? Não. Então tá bom. Quer tempo de tela? Não, vou assistir. Eu não vou liberar agora. Eu sei, você não consegue. Então vai lá assistir então. Um beijo pra você. Não, vou assistir aqui, né? Então senta aqui. Tá? Então quanto, né, que isso te custa? E quanto você conseguiria economizar se conseguisse parar agora? Ou que seja daqui a um mês. Tá? E o que te impede realmente de conseguir parar? Tá? É o quê? É medo da abstinência? É medo de fracassar de novo? É perder o porto seguro? Na maioria das vezes, o que te impede é o maior ganho que você sente, mesmo que inconscientemente, que o cigarro te dá. Agora eu vou te falar uma coisa. No momento em que você consegue parar de fumar, você ganha uma força interna de transformação muito grande. Muito grande. Tá? Então, assim, o erro que quase todo mundo comete, tá, é porque a maioria das pessoas tenta parar de fumar colocando o foco em parar de fumar. Né? Tem uma frase que eu acho realmente muito interessante, que tem um grande professor meu que fala, que ele diz assim: você se torna aquilo que se recusa a ser. Presta atenção nessa frase. Tá? A gente se torna aquilo que a gente se recusa a ser. Se eu não quero mais ser um fumante, o que acontece? Eu vou tender a permanecer sendo um fumante. Entendeu? Essa é a Laila. Aquele lindão que estava aqui é o Abraão. E a outra lindinha que não apareceu aqui é a Luluzinha. Peraí, fica aí. Daqui a pouco talvez ela veja. Tá? Então presta atenção. A gente se torna aquilo que se recusa a ser. Se lembra dessa frase. Tá? E sempre que você se lembrar dessa frase, você vai poder ponderar a respeito disso. A gente se torna aquilo que a gente se recusa a ser. Então, se você quer parar de fumar, você não deve, de maneira alguma, ficar se concentrando em parar de fumar. E sim em ser uma pessoa livre do cigarro. Hein? E tem algum problema isso? Não? Show de bola. Então a gente está fazendo aquilo que você falou que tinha que fazer. Né? Então, peraí rapidinho, lindinha. Presta atenção. Se a gente quer parar de fumar, a gente precisa se tornar, não é simplesmente uma pessoa que não fuma. Pense numa pessoa que não fuma. Como é uma pessoa livre do cigarro? É nesse tipo de pessoa que é importante você botar o foco. A gente se torna, para com isso, por favor, cara. A gente se torna naquilo que a gente se recusa, não é simplesmente por ser aquilo que se recusa, mas sim por ser aquilo que a gente coloca o foco. Para onde a gente vai. Tá? Então, assim, isso é um dos principais erros que se comete para se conseguir parar de fumar, para se conseguir emagrecer, para se conseguir parar de beber. E essa é a minha maior crítica que eu poderia fazer sobre a questão de se identificar com o problema, relacionado ao que eu falei anteriormente. Tá? Então, assim, a gente se identificar com um problema, ele pode ser útil num determinado nível, num determinado momento, porque pode ajudar a gente a ter consciência e tomar medidas adequadas. Isso pode ajudar no início de jornada. Só que mais a longo prazo, mais interessante vai ser o quê? Vai ser a gente pegar e mudar essa perspectiva para eu sou quem age.
E eu agora quero ser uma pessoa livre do cigarro. E conseguir construir essa nova identidade. Pode ser a identidade de um ex-fumante faixa preta. Alguém que ficou pelo menos 10 anos livre do cigarro. Sem botar a mão, eu não boto a mão no cigarro. Eu não boto, você não bota a mão, muito menos a boca. Tá? Simples assim. Ah, pode comprar um cigarro para mim? Não. Ah, você não vai passar ali? Vou. Não pode trazer? Não. Por quê? Porque eu não mexo mais nisso. Ah, por quê? A minha religião não permite. A minha religião é o que eu inventei em relação a isso. Ah, você não pode fazer isso? Posso, claro que eu posso. Por que eu não posso? Você sabe por que eu não posso? Eu posso. Pelos poderes concedidos a mim, eu posso. Né? Pronto, simples assim. Então, assim, não é sobre querer parar. É sobre você conquistar você mesmo. É sobre você retomar o seu poder sobre você mesmo. Tá? Então, assim, por que eu posso te guiar? Porque eu conheço o caminho. Né? Eu conheço a jornada, eu conheço as ferramentas, eu tenho as técnicas, eu tenho uma aptidão com isso. Tá? Sou formado em filosofia, em programação neurolinguística, hipnose ericksoniana, psicocibernética e mais um monte de coisas sobre isso. Tá? Então, assim, o cigarro ele é somente um sintoma. A raiz é aquilo que o cigarro supre. Para a gente poder parar de fumar, a gente precisa arrumar outras maneiras de suprir o que a gente supre através do cigarro. E como a gente faz isso? 1, tomando consciência. 2, aplicando uma técnica. 3, da maneira correta. E para otimizar, com o direcionamento e o mentoramento ou sendo ajudado por quem sabe, por quem conhece o problema, a solução, a técnica e a maneira de usar. Tá? E assim, então, o que ninguém te contou sobre a sua dependência, né, em cigarro? É que o cigarro ele te dá a sensação de controle emocional. Ele serve para aliviar a tensão da vida cotidiana. Ele serve como um escape no meio do caos. Ele é uma ponte falsa para um estado de tranquilidade. Só que depois ele cobra um preço. Ele cobra um preço muito alto. Tá? Agora, isso tudo pode ser reestruturado quando você entende o que o cigarro representa. Você consegue substituir essa função por algo verdadeiro, saudável e poderoso. Principalmente desde que você tenha um direcionamento e o guia correto. Né? Então é isso que eu ensino, é isso que eu pratico, é isso que eu venho aplicando de maneira deliberada nos últimos 15 anos. Tá? E existe uma jornada. Ela começa com uma virada. Você sabia que um ex-fumante de verdade só é considerado ex-fumante depois de 10 anos sem fumar? Como eu falei aqui? Pois é, 10 anos. Né? E mesmo assim, pode existir a chance de recaída lá embaixo. Se não tivesse feito, se não se fizer os ajustes corretos. Tá? Por isso que é importante de ter alguém que conheça a jornada. Tá? Então, é por isso, toma aqui, meu amor, tá? Que eu criei esse programa, que é esse desafio da virada. É um programa de 21 dias, totalmente estruturado, para te ajudar a identificar o que o cigarro representa na sua vida, substituir esses gatilhos por atitudes conscientes, praticar técnicas baseadas em PNL, filosofia, hipnose, neurociência, psicocibernética e mais uma opção de coisa, e fazer você virar por dentro e por fora. Tá? Você vai estar tendo 21 chaves para fazer essa virada. Certo? Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é para qualquer pessoa. Isso aqui não é para todo mundo. Esse desafio da virada só é
para quem quer realmente virar. Para quem quer virar a chave, virar a página, virar a história. Se você quer fazer mais do mesmo, tem um monte de dica gratuita por aí. Um monte. Tá? Tem uma porção de coisinha aí furada de gente que nunca nem fumou, querendo te ensinar como parar de fumar. Um monte. Tá? Tem um monte de gentezinha aí vendendo programa que compra aí assim por 5, 10 reais e bota uma capinha e vende essa parada para você. Tá? Mas se você quer mudar de verdade, com método, com suporte real, com profundidade, esse desafio pode ser o seu ponto de virada. E tem mais. Tem uma garantia incondicional, com risco zero, 100% compromisso. Se você ainda tem dúvida, eu te dou uma garantia. Você entra no desafio, faz tudo que é indicado, se dedica, segue as orientações à risca, e se no final dos 21 dias você achar que não valeu a pena o que você pagou, sem problema, você fala, eu te devolvo o seu dinheiro inteirinho. Sem pergunta, sem burocracia. Por que eu faço isso? Porque eu acredito e eu sei sobre o que eu estou fazendo. Porque eu não vendo milagre. Eu ofereço um processo e uma estrutura e um acesso. Você pode continuar onde está, repetindo o ciclo, se culpando, se enganando, ou você pode dar um passo. Esse desafio começa amanhã. Ele vai mudar a sua história, se você permitir. O link está na bio, para quem está aqui no Insta, e vai estar na descrição para quem for acessar depois pelo YouTube. Mas só entra se for para entrar de corpo e alma. Senão, nem vem. Tá? Porque eu não tenho tempo para perder e não estou aqui para ficar perdendo tempo com ninguém. Tá? Tá aqui meus filhos. Se eu tivesse de caô, eu não ia estar botando eles aqui. Certo? Né? Tá? E eu estou aqui. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou estar voltando em vários outros momentos. Qualquer coisa, me manda um inbox, me chama no zap. Um prazer. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Te espero do outro lado.